Olá pessoal, bem-vindos ao Amplie a Sua Consciência. Nós estamos fazendo essa live em pleno domingão, né, Ronaldo? É isso aí, meu. Porque a gente acredita fielmente que quanto mais a gente divide conhecimentos, mais a gente multiplica a consciencialidade aqui nesse planeta. Então é por isso que a gente se dispõe todo domingo, né? Eu e o Ronaldo nos encontramos e falamos ao vivo e a cores com vocês aí. Bem, o tema hoje é bem significativo, né, Ronaldo? Bastante. É algo que acontece na vida de todo mundo. Nós vamos falar sobre o seguinte: energia negativa, né? Essa energia, na verdade, ela permeia por todo o planeta. Nós sofremos com essa energia, mas as pessoas não falam como é que a gente se livra dessas energias, como é que a gente pode se limpar dessas energias negativas. Esse assunto é muito interessante, Cris. É verdade. Pessoal, nós temos o poder de mudar tudo que está à nossa volta. E esse poder está aqui. E não é ensinado nas religiões, não é explicado como fazer para que você se mantenha realmente alienado. Então, hoje nós vamos ensinar passo a passo de como você pode proceder quando começar a sentir que as coisas não estão andando muito bem, que tua cabeça não está boa, né? Uhum. Então, assim, vamos todos juntos aí mudar essas energias para melhor, né? Porque, afinal de contas, o problema mundial é, antes de tudo, individual. Se você ficar melhor aí, com certeza muitas pessoas do mundo ficarão. Porque energia boa ressoa no planeta inteiro, né, Romulo? Exatamente. Se você pensar positivo, as coisas positivas ocorrerão na sua vida e em todos que estão ao seu redor. Sem dúvida. Vamos saber quais os sintomas da energia negativa, né, Ronaldo? Olha só, se você de uma hora para outra, né, você começa a sentir cansaço, inesperado, que de repente surge, você está bem, aí você começa a ficar cansado, parece que sua energia ela vai sendo reduzida aos poucos, né? Bocejar também. Bocejar, peso nos ombros, tonturas ou qualquer tipo de incômodo. Existe uma grande possibilidade de você estar com energia negativa. É só começar a perceber, porque o sentir, a gente sentir as coisas, é começar a perceber o que está à nossa volta. O sentir, ele é a força da razão que nos leva à compreensão. E isso é uma verdadeira leitura bioenergética das pessoas, dos locais, sabe? Para que você não permita essas acoplagens de energias densas, deletérias. Então é bom ficar plugado. Vamos saber como começar a limpar essas energias. Diz aí, Ronaldo. Olha só, o que a Cris falou é bem importante essa parte bioenergética, mas eu arrisco a dizer que vocês internautas, todos nós, quando a gente entra no ambiente, não tem aquela coisa de você falar assim, esse ambiente não é meu? Né? Não estou me sentindo bem, estou sentindo dor de cabeça, estou com algum tipo de sintoma. Com algumas pessoas também, né? Com algumas pessoas. Quando a gente fala de ambiente, são as pessoas que fazem parte do ambiente. O que acontece nesse momento? Roubo de energia. Isso. Além do roubo da sua energia, né? Tira a sua energia, elas colocam a energia negativa de cima de você. Então, olha só, a gente começa um processo para limpar a sua energia, que são algumas dicas que a gente vai dar para vocês, tá? A Raquel está dizendo que para ela está sem imagem. Só verificar. Pessoal, fala aí pra gente se as imagens estão chegando pra você, tá? Tá, ok. A Luciana tá dizendo aí pra gente que acontece muito com ela essa questão da energia negativa. Mas vamos falar aqui sobre como que você pode começar a limpar esse processo. É isso aí. A primeira questão que eu coloco pra você é o seguinte: semelhante atrai semelhante. Lei universal. Universal. Então, se você quer pessoas positivas, você tem que estar com quem do seu lado? Tem que estar com pessoas que ressoam essa energia através dos pensamentos, dos sentimentos e das ações. Isso é muito importante. A gente vai atrair para o nosso campo energético as pessoas que têm similaridade com o nosso campo vibracional. Pessoal, vocês estão vendo a imagem aí, porque aqui para nós está normal. A Ana Maria está confirmando, está tudo certo. Imagens são perfeitas. Que a Raquel estava dizendo que não estava. A gratidão por vocês entrarem na nossa live. É bem prazeroso estar com vocês, porque você é um foco de luz no mundo e a gente quer se unir a vocês que são esse foco para que a gente se torne uma grande chama a ponto de modificar tudo rapidamente. Exatamente. Gratidão, viu? Bem, então assim, se a gente começar aquela história do orar e vigiar, significa orar, ação, oração, orar, ação, oração. Veja a ação, olhe para a ação, ore, que você seja realmente uma pessoa que a sua presença seja notada e sentida pela sua positividade. Porque tem muita gente já fazendo coisa ruim, né? Claro. E a gente sabe que nós estamos num momento que existe uma guerra espiritual. E essa guerra ela vai jogando pensamentos dentro da cabeça, da psique humana, de uma forma
intrusa, claro. certo? Mas ela utiliza, sim, da sua baixa vibração para poder fazer essa conexão. Então, assim, vamos estar sempre assim plugados no nosso melhor, porque tudo que vem para que ocorram transformações e que a gente evolua nesse plano material. Então, assim, vamos olhar que mesmo as dificuldades, elas nos ensinam muito, elas nos trazem grandes aprendizados, né, Ronaldo? Na verdade, as dificuldades elas têm um papel muito importante. É a reflexão sobre o que acontece sobre a sua vida. Muitas pessoas passam pelo sofrimento, pela dor ou alguma situação na vida, mas não aprende. Ela não faz uma reforma íntima. A gente está falando aqui de energias negativas, mas a gente está falando de reforma íntima, né, Cris? É verdade. O Ítalo está dizendo que ele, no caso dele, ele sofre muito porque ele praticamente absorve energia de todas boas e ruins. Então, você é o tipo esponjão que a gente chama, né? Então, mas você pode saber utilizar isso a seu favor, viu? Fazer, sabe, a limpeza disso atrás do estado vibracional, que é percorrendo energia da cabeça aos pés. Imagina a energia subindo e descendo da cabeça aos pés. Isso mesmo. Várias vezes e vai acelerando, de repente você vai sentir assim, como se o teu corpo expulsasse dos teus chakras toda a coisa densa que está ali, que fica encracolada na gente. Fica grudada ali na gente. Isso vai atrapalhando os nossos pensamentos, a nossa vida emocional, a nossa vida financeira. Então a gente precisa começar a saber limpar essas energias através desse estado vibracional. Bem, Ronaldo, mas tem mais, né? Vamos lá. Até pegando o gancho da crise, é o seguinte, além de você ter essa concepção, né, ou uma consciência em relação ao que acontece, você tem que também observar o filtro. Você tem que ter filtro, né? Quando você vai tomar um sol, por exemplo, você mete lá um filtro de 50, né? Porque você está protegendo a sua pele. No seu espírito, na sua energia é a mesma coisa. Proteja-se, né? Corta, entendeu? Vem uma energia negativa, procura emitir a positiva, que ele vai combater essa negativa e ela não vai chegar até você. Né? Então o comentário do nosso internauta aí é o seguinte: para começar esse processo, começa no teu pensamento, tá? É isso aí. Então vamos lá, algumas dicas, né? Como é que você consegue perceber essas energias negativas? Então nós temos uma tendência, né, de pensamentos negativos, até pelo que está acontecendo no mundo, né? É verdade. Que é a questão do medo, de uma série de questões que estão hoje praticamente na televisão, uma coisa que eu já não faço há muito tempo. Nós somos bombardeados de notícias negativas. Exatamente. O tempo todo, né? Por que chama de YouTube, né? É um tubo de energia que espere para dentro da sua casa, para cima de você, o que eles querem, tanto positivo como negativo. Então vamos se proteger disso. Então você perceber, por exemplo, qual é a tua reação em relação ao mundo, eu até falo para a Cris muitas vezes isso. Você acorda um sol maravilhoso, só que você vê chuva, né? Você acorda e você tem aí, vai ficar com a tua família, alguma coisa, mas você sente isso de uma forma negativa. Então o negativismo não é só de lá para cá, é de cá para lá, né? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Aliás, eu gostaria de contar uma pequena história que aconteceu com um amigo meu. Olha para vocês verem que às vezes a coisa que a gente também vê como negativo é a providência divina nos impedindo de ocorrer algumas coisas. Um amigo meu, ele teve um voo aqui que caiu aqui em Guarulhos, da TAM. Ele saiu correndo para pegar esse voo e teve um trânsito violento, ele ficou super nervoso no aeroporto, brigou com todo mundo. Ele não pegou esse voo e esse voo caiu. Ele foi um dos sobreviventes por não pegar o voo. Exatamente. E ele ficou depois assim, poxa, mas eu amaldiçoei muito essa questão. Eu falei, você teve muito amparo, porque quantas vezes, né, algo acontece para que a gente não vá ao encontro, às vezes, de um acidente, da morte, da própria morte, né, Ronaldo? A gente briga, a gente Então, faz assim, muitas coisas, mas foi evitada a morte dele. Quando acontecer algo que pareça muito negativo, tenta olhar o lado positivo, pessoal. Tenta olhar o lado positivo, porque nós temos... Cada um de nós temos amparadores. E nós temos a nossa planilha, né, na mão do evoluciólogo universal. E eles sabem exatamente o que eles podem fazer para nos ajudar a impedir ter um acidente de percurso, como foi o caso desse amigo meu. Outra coisa que o Ronaldo falou que eu achei muito importante, essa questão do dia, a gente está dizendo, olha, hoje está chovendo, hoje está, sabe? Só que a gente deixa de perceber a beleza da chuva, a beleza do dia ensolarado. Às vezes a beleza de um animal que passa na sua frente e o cara já vai chutando. Esses dias eu até vi um religioso, quero contar para você, mano, na internet, ele está rezando, é um pastor aí, eu não vou citar o nome para não ter problema, mas ele está rezando lá com o pessoal, entra um cachorro, ele está rezando para Deus, ele chuta o animal. Olha, então, gente, que contradição, que energia negativa que tem essa pessoa, porque ela só está falando em vão, não está plugado em nenhuma divindade, ao contrário, para ele ter essa atitude, né? É a mesma coisa que aquelas pessoas negativas que absorvem
toda a negatividade do mundo, então elas se posam como vítimas. E por quê? Porque elas sentem até, é uma coisa invertida que nós temos, claro. Sentem um certo prazer na dor. Então, é diferente do esponjão aí que colocou aqui. Isso aí nós vamos ensinar você, porque você pode desacoplar essas energias, mas tem gente que sente prazer. E então essas pessoas a gente tem que deixar a pessoa ficar sozinha, refletir, porque ela vai perceber o quanto ela é desagradável. Porque, sabe por que ela faz isso? Quando ela está conversando com você aí, ela joga como se fosse tentáculos. Aí você está dando atenção, ela está recolhendo todas as suas absorvendo energias. Essa energia. Entendeu? Assim fazem os assediadores que pousam em centros espíritas como amparadores, porque esses caras têm um ego siderado. Sabe o que é um ego siderado? Eles querem chamar a atenção da plateia pela mistificação, contando coisas que não são verdades, mas a plateia fica ali, cedendo energia para aquele obsessor. Porque, vou dar uma dica para vocês, um amparador de verdade, a nível espiritual, Ronaldo, ele não tem necessidade de fazer circo, ele vem e trabalha no anonimato. Você vê um amparador em centro espírita contando muita historinha, ou algum ET contando muita história, questione, ele está sugando a energia de canudinho de vocês. Por isso que as pessoas vai no centro, ela vai lá para pedir uma ajuda, né? Estou com dor no braço, queria tomar um reiki. Aí, passou a dor no braço, tem a dor no ombro do lado de lá. Entendeu? Porque eles vão fazendo uma troca. É uma manipulação. Uma manipulação, para que você esteja sempre lá. Entendeu? A autocura é aqui dentro, pessoal. Isso aí. Sabe? E nós temos amparo, a nossa conexão, nossa opinião é direta com as fontes mais elevadas, né, Ronaldo? Olha só, uma questão também importante é o seguinte: quando a gente fala de negativismo, nós sempre atribuímos ao outro, ao mundo, às coisas, aos animais, mas a negatividade começa conosco. Lembra da historinha? Você acorda, o sol está maravilhoso, mas para você é uma chuva torrencial que impede de você ver a vida. Então nós invertemos muito essa questão, nós achamos que nós recebemos a negatividade, nós atraímos a negatividade. Então, para que vocês possam evitar e combater as energias negativas, seja você uma energia positiva. É verdade. No filme Matrix, eles mostram aquelas pilhas, né? Que eles mostram que como se o ser humano fosse uma pilha. E como que os assediadores atuam nessas pessoas? É através da intrusão psíquica. Por isso que hoje, o mal do século, porque a ciência não tem como explicar por que tantas pessoas estão depressivas. Tem o fator químico? Tem o fator químico. Mas por que a pessoa entra muitas vezes em pensamentos negativos de autodestruição, inclusive da própria vida? Porque tem uma intrusão psíquica que traz um aumento de aumento para a visão da pessoa. Então, às vezes, o problema é desse tamanho, a gente faz um problemaço. Enorme. Então, olha para a realidade, sabe? E daí começa a ter ação. Quando chegam aquelas pessoas negativas, você tenta ajudar a pessoa a mudar de foco. Porque a tua função é ser mensageiro da luz, é trazer luz para esse mundo, né? Então, faça de tudo para a pessoa mudar. Mas se a pessoa não mudar, corta. Exatamente. Corta, deixa a pessoa falando sozinha, deixa a pessoa... Parece algo sem educação, parece, mas você vai ser evitado de ser vampirizado, inclusive. Sabe? Eu acho que a gente tem que prestar muito atenção nos comportamentos diários que nós temos. É positivo isso que eu penso? É negativo? Quem está pensando por mim? Quem está por trás desse pensamento? O que eu estou ganhando com isso? O que eu ganho? Estou perdendo, né? O que eu estou perdendo com isso? Né? Eu penso, por meio de experimento mesmo, que nós podemos influenciar muitas coisas. Teve o japonês que fez o teste com a água. Com a água, vocês já viram isso? Pesquisa na internet. Nós somos 3/4 água, gente. Isso aí. Se você começar a colocar pensamento negativo, é claro que você vai adoecer. Acreditar na derrota, de que a vida não vale a pena. Sabe, meia dúzia que está no poder, eles manipulam essas inversões que existem no planeta. Mas a gente tem que sair fora desse jogo. E é de uma forma inteligente. Né? A gente pode reverter tanto essa posição que eles podem ser vistos exatamente como eles são, só que a gente ainda os vê como celebridade, né? Mas uma questão também importante é o seguinte: se você é uma pessoa positiva, vê a vida com olhos melhores pela felicidade, prosperidade, por exemplo, você vai transferir isso para as pessoas que estão ao seu redor. E essas pessoas vão sentir atração por você pelo motivo certo, não pelo errado. O que é o motivo certo? O positivismo. Então as pessoas se aproximam de você para recuperar energia. Olha, a gente vai até pedir para vocês internautas fazerem um teste aí na vida de vocês, né?
explora essa parte do positivismo e do bem. Você vai ver como é que as pessoas vão querer estar com você muitas vezes. Não é isso? Exato, sem dúvida. Eu vou querer estar perto de uma pessoa positiva. Por quê? Porque também não quero que roube a minha energia, quero que a gente troque energias. Tem algumas... Vamos lá, tem algumas perguntas aqui. Sim, a Maria está falando o seguinte: sim, minha experiência com água tem o filme Quem Somos Nós. Perfeito. É verdade, isso dá mesmo. Dá para assistir mesmo. Nós falamos muito sobre isso porque a gente percebe que existe uma manipulação em todos os lugares para que a gente fique para baixo. Porque com a cabeça virada para baixo assim, a gente consegue só enxergar o nosso umbigo. A gente não enxerga o mundo. A gente não enxerga o mundo, entende? E aí a gente dá muita cabeçada, porque a gente não está vendo as outras coisas. Então, vamos levantar a nossa cabeça e dizer, a esse mundo aqui viemos, né? E a gente, é uma atitude mais inteligente compartilhar coisas mais positivas. Você concorda? Uma pessoa veio... Olha, se nós tivemos um caso há pouco tempo, Ronaldo, de uma pessoa que estava muito depressiva, queria se matar, ele conviveu comigo, tivemos essa vivência, e nós conversando com a pessoa, dizendo para a pessoa olhar o cenário, tira essa visão tão negativa. E no fim ele acabou acertando na vida dele, está tudo certo. Tudo certo. Então, sabe, às vezes a gente dá muita ênfase pro mal, e o mal gosta disso. Claro. O lado negativo gosta disso. Olha, tá dando atenção para mim. O mal está sendo alimentado. Está sendo alimentado, gente. Então vamos ser mais inteligentes, né? A vida nos presenteia todos os dias com um monte de coisa. Minha mãe esses dias plantou aí umas flores e todo dia ela acompanha. Eu acho bacana porque ela acompanha primeiro a semente, depois começou a sair os brotinhos. Então ela fica feliz. E hoje ela me mostrou, eles estão maiores, né? Olha que dádiva, né? Você poder acompanhar, né, como a terra, tudo nos brinda a todo instante. Desfrutar da vida, né? Desfrutar da vida. Então, gente, é isso que a gente tem que fazer. Ontem não aconteceu algumas coisas negativas, aconteceu, mas ontem já passou. Vive agora, sabe, né? não fica masturbando isso, porque a gente tem mania de masturbar coisa ruim. Ou falar mal dos outros. Falar mal dos outros é chamar assediador para cima de si mesmo, sabe? É gerar intriga. A postura do assediador é de pacificação. Postura de quem vai trazer coisas boas jamais é gerar intriga, jamais é gerar sectarismo, mas é olhar num olhar claro e objetivo para as coisas, sem a fascinação, né, das coisas, né, sabe? Mas sabendo da nossa da nossa parte temporal aqui no nosso planeta, né? Aqui tudo é uma experiência, né? O Ítalo está dizendo aí para nós que ele gostaria muito de sentar com a gente, né? Horas a fio para a gente conversar. Vamos aproveitar que o Ítalo está falando que a gente vai ter o nosso primeiro encontro, né? Ao ar livre, do Amplie Sua Consciência, para a gente trocar energias. Isso aí, a gente porque nós temos essa condição de propagarmos o bem e a saúde, a paz, a prosperidade, só que a gente tem que fazer isso olho no olho. É verdade. Né? E você aí é uma luz no mundo, sabe? Porque você tem, se você está nos ouvindo, você tem essa conexão também, porque partilhar desses conhecimentos que tragam o melhor para as pessoas vai melhorar o mundo inteiro, não é só para meia dúzia. Porque o bem, ele tem uma força megatrônica, então ele é como a luz, ele entra em qualquer fresta, entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Então é o seguinte, essa questão para você se proteger da negatividade, a primeira coisa, seja positivo. Porque o amor e o positivismo, dentro da parte espiritual, dentro da parte extrafísica, ele é um grande combatente com essas outras energias que vão te entristecer, que vão te colocar numa situação de depressão, vai te colocar numa situação de baixa autoestima. Então, uma coisa que eu até queria falar para vocês é o seguinte: aquela pessoa que é muito positiva, todo mundo te fala que essa pessoa parece que ela é boba, parece que ela é muito alegre, mas eu vou falar uma sinceridade para vocês: é contagioso uma pessoa positiva. Ela nos dá energia, ela não retira energia da gente. Então, o primeiro passo aí é você seja uma pessoa positiva, tá? Uma outra coisa que acontece é o seguinte: muitos falam da realidade, né? Então, as pessoas aceitam a realidade do jeito que elas são, vendem pra gente, fazem esse marketing negativo. A gente aceita e propaga essa negatividade. Por isso, a gente recomenda o seguinte: assistam menos televisão, façam mais meditação, para a sua reflexão. Então, uma coisa interessante que o Ronaldo falou, a gente trabalha em mídia, inclusive, né? Vocês veem que todos os jornais, eles só noticiam coisas ruins. Raro quando tem uma notícia positiva. E tem muito mais coisa positiva que ocorre, né? Sabe por quê, né? Porque é uma forma de baixar a frequência do pessoal. Mantenham-se dormentes, entendeu? Mantenham-se apáticos, doentes. Então, a gente tem que dar
trazer esse esclarecimento, né? E inclusive quando o Ronaldo falou sobre esse encontro, uma coisa que eu queria falar, a gente pode marcar ao ar livre pra gente bater um papo um dia todos nós, talvez no Ibirapuera, sei lá, um local que possa ser bom pra todo mundo, pra que não tenha custo pra ninguém e a gente converse. Acho que vai ser gostoso. Pessoalmente, né? Essa interação, né? Porque a gente tá sempre em mídia, mas a gente nunca se viu cara a cara e vai ser muito gostoso trocar, né? Dar um abraço em vocês, né? Vai ser bem legal. Agora, uma das coisas que a gente precisa estar muito atento é se a gente também não abre brecha para que essas coisas entrem na cabeça da gente, né? Então, não há maledicência, não há drogas, não há nada negativo. A sua cabeça é um computador, ela registra o que você colocar aí. Ela vai arquivando. Ela vai arquivando e depois ela executa. Depois ela faz o processamento. E executa na sua vida. Então, assim, tenho até um amigo meu, que ele é da Aliança Espírita Evangélica, Marcelo Moura. Então ele fez um teste sobre essa questão de negatividade. Ele assistia aquele da Atena direto, sabe? Sei. Ele assistiu 2 semanas esse... um repórter policial, né? Isso. Até que um dia que ele foi fazer compra, o que aconteceu? Houve um assalto no mercado que ele estava fazendo compra. Enfiaram uma metralhadora na cabeça, uma metralhadora desse tamanho na cabeça dele, porque estavam... Então veja bem o que ele atraiu. Conexão, né? A conexão, ele entrou tanto em conexão, ele falou assim, eu fiz um teste achando que não funcionava, e funciona. Então tem que ter muito cuidado. É aquela pessoa, eu tenho medo de tudo, vou ser assaltada, ela vai ser assaltada mesmo, porque ela acredita tanto no mal, que ela vai atrair um indivíduo que faça isso para ela. O universo vai responder a gente da forma que a gente acreditar, né? Inclusive, com energia você pensou, criou. Pensamento é energia, né? Então, nós somos formados do quê? A condensação de energia. Quando a gente pensa em algo, ela se transforma. Ela é criada diante da sua realidade e a pessoa que tem medo de ser assaltada, ela vai ser o quê? Vai ser assaltada. Porque ela cria. O medo ainda potencializa essa criação, né? Isso. E você aí, reclama muito? Você reclama muito? Todo o tempo ou apenas algumas vezes? Você reclama? Fala aí, Ronaldo. É assim, ó, você tem que fazer algumas perguntas para si mesmo. Antes de você olhar que o mundo é negativo, que te está trazendo negatividade para sua vida, mas tenta responder as seguintes perguntas que eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Você reclama? Né? Você costuma discutir o que é de errado no mundo mais do que o certo? Isso acontece com a maioria das pessoas. As pessoas só discutem desgraça, me perdoe a palavra. Não discutem coisas boas. Verdade. Tem muita coisa boa. Para vocês terem uma ideia, na Índia, é feito um trabalho aí a cada período. São mais de 1 milhão de pessoas orando pelo bem da humanidade. 1 milhão de pessoas. Então, ou seja, essa resposta a essa oração, a meditação, ela é praticamente imediata, porque em algum ponto do planeta vai receber essa energia positiva. Mas pensem, uma porção pequenina da população humana propaga o medo, né? E nós acreditamos nesse medo e esse medo acontece. Então, exatamente. Começa essa mudança aí, faça essa pergunta. Porque a mídia tem um poder também, né? Totalmente. A gente sabe que a mídia, todo mundo assiste televisão, eles utilizam dessas Desses ferramentas, recursos, né? Para poder... Então, assim, vamos ficar alerta, né? Diz aí, Ronaldo. Olha só, você costuma discutir o que é de errado no mundo mais do que o que é certo. Isso inclui o tempo terrível, lembra do tempo? O tráfego horrível, a gente xinga todo mundo no tráfego, né? O governo que não presta, né? A economia que está ruim, entendeu? O chefe que não é tão bom. Então a gente tem uma postura de muita negatividade a tudo que acontece ao nosso redor. A gente não tem um olhar mais complacente, mais de compaixão, mais de coisas boas e felizes. A gente tem um olhar negativo. Outra coisa, né? Você critica o tempo todo apenas determinadas pessoas. Pessoas que criticam outras pessoas, está criticando a si mesmo, né? Não está colocando uma situação confortável. O Ítalo está dizendo o seguinte, bateram numa tecla, hein? Eu, quando positivo demais, crio expectativas e me decepciono. Quando não espero nada, as coisas boas acontecem. Perfeito, Ítalo. Isso aí mesmo. Não gerem expectativa. Nós temos experiência disso, né, Cris? E gerar expectativa é a pior coisa, porque você freia o que você quer. Você simplesmente cria que a coisa vem. Aliás, o bem e o mal, ele vem de acordo com os nossos padrões de pensamento, sentimentos e ações. Mas se você começar a gerar expectativa, vai gerar uma coisa negativa. Entendeu? Vai te frear. É como se você colocasse o pé no freio para não realizar o realizável, entendeu? Uma pergunta para vocês. Vocês conhecem alguém que é muito crítico a um ponto de ser até chato? Somos nós, muitas vezes. Nós somos críticos que a pessoa fala assim, vou até me afastar dela porque ela é tão negativa. Lembra do Hard lá? Ó vida, ó azar. Então, só coisa problemática para esse personagem lá do desenho. Nós somos esse personagem muitas vezes.
Então, não considere que a negatividade vem até vocês. Nós criamos essa negatividade. Entramos na frequência. Entramos na frequência. Nós somos, lembra lá da parte de vibração, bioenergética? Nós somos pura energia, nós somos uma radiofrequência, né? A gente está sintonizado com o quê? Então, por isso que eu arrisco dizer para vocês, se vocês têm alguém negativo, que só tem crítico, só coisas pesadas, já começa a tentar limpar a sua energia, evitando esse tipo de pessoa. E outra, não só evitá-la, mas deixá-la e promover a ela ser menos negativa. E como é que você faz isso? Colocando para ela coisas positivas. E também não ouvindo muito ela, porque ela vai perceber que está sendo inconveniente. Que são os filtros, né? Outra coisa que o Ronaldo falou que é interessante, a questão de entrar em sintonia, em transcomunicação instrumental, nós fazemos um experimento no Grupo Cron, e uma vez uma pessoa dizia-se obsidiada, estava com obsessor. Vamos então ver em transcomunicação se isso procede. Você sabe que entra um cara na frequência, a pessoa pergunta assim, queria saber se o obsessor que está comigo, ele poderia falar comigo e o que ele quer de mim. Aí entra um cara, ele falou assim, eu não quero nada com você, você que entrou na minha. Entendeu, gente? Percebam isso. Quantas e quantas vezes a gente não abre, né? Guarda, para entrar um monte de assediador, um monte de coisa negativa na cabeça da gente. Aí fica com aquela coisa martelando. E acha que é os outros. E acha que é os outros, é você mas mesmo. É você que entra em frequência. É isso aí. Então assim, tem que usar mais a inteligência e perguntar, isso aqui é meu? Esse pensamento é meu? Por que eu estou pensando isso? Aonde eu quero chegar com esse pensamento, com esse sentimento, com essa ação? É começar a se questionar, porque quando você começar a se questionar, o que você vai ver? Que não há necessidade disso. É mais fácil, é mais inteligente pensar positivo. Que aí o impossível se realiza. Que você acha que é impossível, porque nada é impossível. Né? Numa outra live, Cris, a gente fez o seguinte, a gente lançou um controle chamado PSA. Se vocês não lembram, a gente vai lembrar vocês. O pensamento gera um sentimento que gera uma ação ou atitude. A pergunta para vocês hoje, internauta, é qual é o nível de PSA? Né? Positivo e negativo. Aliás, pegando o gancho, eu vou te fazer mais 3 perguntas para vocês. Vocês culpam alguém de alguma coisa? Né? Você acredita que você tem um controle sobre a maioria dos resultados da sua vida? Você se sente como uma vítima? Esse aqui é interessante. É vitimização. Nós consideramos vítimas do mundo. Né? Levante a mão quem já sentiu isso uma vez. Nós tivemos essa questão. Né? Somos vítimas. Ninguém é vítima. Né? Nós somos criadores da nossa realidade. Então pense bem nisso. Né? Outra coisa, você é grato por aquilo que é ou vai ser grato quando as coisas finalmente começarem a dar certo para você? Então, outra coisa que funciona muito bem para você se proteger da negatividade. Seja grato, né? Agradeça, dê a gratidão à vida, a você mesmo. Gratidão, né? Eu já disse, você vai entrar no estado de graça. De graça. Reclamar, você vai começar a clamar para o universo que te mande tudo aquilo de novo. Reclamar a ação. Você está reclamando ao universo e ele vai te enviar novamente aquela ação até o momento que você veja que isso não é a melhor coisa. Agradecer a ação, ser grato, né? A graça, ser grato à graça que você recebe, que é a vida, né? Quantas pessoas hoje aí estão não só com depressão, mas com síndrome do pânico, ansiedade. Todos esses riscos que estão acontecendo. Isso tudo é uma frequência que a gente entra. Isso aí. Né? Então assim, aí você vai no psiquiatra, o psiquiatra fala, você tem que falar com o psicólogo. Tá, o psicólogo ele vai ajudar bastante, mas se você não se ajudar também não adianta, você tem que querer sair disso. Né? É você a sua grande força, você é um Deus inativo. Começa a ativar esse Deus. Age como Deus. Né? Afinal de contas, se você é filho lá de um ser superior, você também é superior. Nós estamos aqui na nossa genética. Tem as mesmas capacidades. Tem as mesmas capacidades. Acontece que as religiões, elas já dizem pra gente que nós somos pecadores lá atrás. Então você já vem com essa coisa na cabeça de pecador. Isso é uma grande mentira. Filho de peixe, peixinho é, gente. Né? Se sou filho do Criador também sou. Entendeu? Respeitando toda a diversidade. O fato é, quando a gente começa a desrespeitar a diversidade, tudo que está à nossa volta, tudo isso volta contra nós. Claro. Sabe? Porque essas energias, elas vão entrar em embate. Então quando você começa a entrar em empatia, isso mesmo, com tudo que está à sua volta, com alegria, né, saudando a vida em todas as suas manifestações e formas, sabe o que ocorre? Você entra em sintonia com a divindade que é você. Aí tudo muda, aí você consegue enxergar no animal, no vegetal, seres vivos. Né? Que fazem parte de você mesmo. Fazem parte de você. Isso vai te abastecer energeticamente.
Sabe, porque aí você, cada vez mais que você entra em ligação, você vai receber energia escalar, que é aqui no topo da cabeça, que te abastece. Por que olha, em psicanálise tem um estudo que diz que, por que as pessoas vão ficando, os vampiros, por exemplo, eles vão ficando feios, né? A aparência deles é feia. Foi feito um estudo porque eles vão perdendo a ligação com a divindade que eles são. Por conta de fazer o mal. Rompe a energia. O que é mal? É a negação ao bem, ao que você é, a negação à sua própria essência divina, entendeu? Então, assim, quando a gente começa a acreditar demais que é negativo, que é isso, que é aquilo, o que a gente tem que fazer? É mudar o pensamento, como se muda o dial de um carro, de um rádio, né, de um carro, e começar a entrar na ação, para que a positividade venha. Porque a ação teoria sem ação, você vira um teoricão, né? Não faz nada. Não faz nada, você fica esperando, como diz Raul Seixas, ficar esperando a morte chegar, né? A boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Gente, o negócio é o seguinte, quando a gente consegue compreender a nossa multidimensionalidade, você começa a perceber o que está à sua volta. E percebendo é muito legal, sabe por quê? Aí você identifica, essa pessoa aqui, ela está negativa. O que eu posso fazer para ampará-la? Porque tem pessoas que às vezes o amparo é deixar ela de lado um pouco. Porque a solidão faz a gente refletir bastante, né, Ronaldo? Sem dúvida nenhuma. Essa questão de, a gente até falou em algumas lives, a gente se sentir sozinho, é uma coisa boa que acontece muitas vezes que a gente não enxerga. De novo é a gratidão. Porque a solidão faz com que você reflita sobre as coisas da vida. Né? A gratidão faz com que você repense algumas atitudes que você teve no passado e que você tem que fazer a sua reforma íntima. Pensar diferente, agir diferente. A grande loucura, né, já dizia Albert Einstein, é a gente tentar resultados diferentes para fazer as mesmas coisas. Aí não funciona. Eu quero fazer coisas diferentes para coisas diferentes acontecerem nas nossas vidas, tá? Olha uma outra questão importante. A gratidão, ela é positiva, tá? Tem até uma frase aqui que eu acho curiosa. Se você não é grato, exceto quando as coisas dão certo, você é negativo. É verdade. Porque você só olha para aquilo que deu certo. É verdade. O que não deu certo, que ela explicou a questão do trânsito, do avião que o amigo dela não pegou. Às vezes é uma providência. É uma providência divina. Gratidão. É verdade, né? Gratidão, não deu. Gratidão não deu. porque eu estou atrasado, gratidão porque não deu. Então, muitas das coisas que a gente enfrenta na vida, a gente coloca isso de tão forma negativa, mas aquela coisa lá te salvou a vida. É verdade. Te deu um despertar consciencial. Ou às vezes te tirou de um enrosco enorme. Tem mais uma pergunta aqui da Ivana. A Ivana Jaime. É verdade, nós somos vítimas de nada. Somos totalmente responsáveis por nossas escolhas na vida. A gratidão é estar consciente do milagre da vida. Estamos aqui hoje. Isso já é mágico. Temos que... Aí tem mais algumas frases que a gente não consegue ler aqui. Mas, ô Ivana, você está com a gente, tá? Nós estamos com você. Mesmo. É exatamente isso. Estamos na mesma nave, na mesma vibe. E é o seguinte, às vezes a gente incomoda porque eu e o Ronaldo, a gente veio com a função de esclarecimento. Né? E o mensageiro, ele tem que se tornar mensagem do que ele faz. Então a gente coloca tudo isso, porque a gente vivencia isso também. Né? E a gente percebe que, poxa, quanto mais fácil é ser positivo do que negativo. Mas as pessoas preferem, né? Culpar fulano, beltrano e não olhar para a própria existência. Na realidade, eu costumo dizer que a gente vive numa enorme fila indiana, um atrás do outro. Aqui nas costas tá os defeitos e aqui na frente tá as qualidades. Só que você só vê os defeitos, né? Você não tem a visão aqui atrás. Você não tem a visão atrás, porque não quer ter, entende? Não olha para trás. Então começa a perceber quantas graças, né? Quantas coisas boas você tem na sua vida. Sim. Seja o que for, é uma experiência que você está escolhendo passar. Não é fácil, muitas vezes não é fácil. A gente sabe que tem pessoas que estão vivendo dramas, aí tem uma questão de karma, tem uma questão de dharma, mas foram escolhas nossas. Exatamente. Então a gente tem que começar a se autorresponsabilizar, né? Se comprometer com a nossa própria existência. Nós temos o poder de mudar tudo. Eu digo tudo. Sabe por que eu digo tudo? Tem uma amiga minha que estava com câncer terminal. E falavam para ela claramente que era terminal, que ela ia morrer. Isso há 10 anos atrás, está viva até hoje. Eu tenho um caso semelhante. Ela fez o tratamento, sim, ela não largou o tratamento da medicina, mas a cabeça dela mudou quando ela se viu próxima à morte. Entende? É cabeça, gente, é cabeça da gente. Olha, nós usamos só 10%, quando muito, né? Quando muito. Imagina quando você tem realmente uma fé em si mesmo. Quando eu falo fé, é em si mesmo. E você for detentor dos seus próprios poderes, de quem você é. Sabe, desse acesso à sua multidimensão, da sua própria divindade,
Olha o potencial que nós não temos, né, Ronaldo? Tudo é a partir do pensamento, é autocura. 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 Então, é uma questão até das palavras que a gente está usando aqui, você tem que ter motivação. É um motivo para uma ação, seja ela positiva ou negativa. E aqui a gente está falando de uma energia negativa que a gente não quer. Se a gente não quer energia negativa, então a gente tem que praticar a energia positiva, né? Então tenha motivação. Tenha motivo para fazer uma ação que vai fazer diferença para você e para o outro. Às vezes a gente acorda de manhã de forma tão negativa que a gente não dá bom dia nem pro vizinho. Verdade. Né? Então fala bom dia, bom dia, como é que... Mas você tem que ser sincero, entendeu? Porque o bom dia que você dá pro teu vizinho é um bom dia para você, porque você está bem. Quer ver uma coisa que eu arrisco a dizer para vocês? É o seguinte, as pessoas positivas podem encontrar qualquer uma no planeta. Parece que elas têm uma energia superior, parece que a bateria dela está excedendo de energia, né? Elas são muito... Elas contagiam, né? Percebem? Porque ela está com conexão direta com o cosmos, essa energia cósmica. Nós somos uma bateria ambulante, né? A Cris falou isso muito bem. Né? E manter essa energia, essa bateria cheia, pode ver a pessoa positiva. Ela sempre está com energia, sempre está fazendo alguma coisa. As pessoas colocam uma coisa que eu vejo muito, as pessoas colocam positividade na questão da abundância, mas a falta de positividade, ela emperra a abundância sim. A gente deixa de ser abundante quando a gente está negativo. Exatamente. E a gente sabe disso. Eu já passei por isso, o Ronaldo também já passou. Então, coisas começam a se abrir quando a mente da gente está aberta, entendeu? Pra gente captar essas energias. Porque, vou pensar claramente, tem tudo para todos no planeta. Tudo é abundância. Por que só uma minoria descobriu que pode usufruir? Porque eles trabalham isso aqui. Eles são negativos, mas eles têm dinheiro. Então, mas eles são negativos, mas eles acreditam nisso aqui. Exatamente. Entendeu? Dentro do padrão deles, eles estão conseguindo, porque eles acreditam na cabeça deles. Eles acreditam em tudo que eles colocam dentro, né, da cabeça deles. Eles têm poder porque eles acreditam no poder pessoal deles. Gente, é muito louco isso. E isso funciona tanto para o negativo quanto para o positivo. Poder é poder. É a força que é falado do Darth Vader no Jornada nas Estrelas. É o lado negro da força? Mas tem poder. A gente não está aí com uma gama de seres que estão no comando. E o que eles temem realmente? De cada ser humano assumir seu próprio poder pessoal. Eles perdem o controle. Perder o controle mental em cima de um indivíduo, eles podem coçar a cabeça, porque o indivíduo é um Deus que está sendo ativado. Então, assim, é muito importante que você ative essa chama em você, sabe? Entre no seu melhor sempre, para que a gente possa mudar tudo que está aí, né, mano? Que ver duas questões importantes em relação à mudança. As pessoas positivas, na sua maioria, conquistam o que eles querem. Sabe por quê? Porque eles têm fé. Porque eles acreditam de forma tão intensa que as coisas na vida dessas pessoas sempre acontecem de forma positiva, prosperidade e abundância. E pegando essa relação... Elas abrem portas. Abrem portas. Pegando essa aspecto do pensamento, eu vou dizer o seguinte também. Olha as afirmações que a gente faz. Eu só vou dar só um exemplo, tá? Eu não tenho dinheiro. Toda hora eu preciso de dinheiro. Toda hora falando isso. Só que, lembra lá da conexão com o universo? Se você precisa de dinheiro, você vai continuar precisando. Então qual é a parte verbal correta? Eu tenho dinheiro. É isso aí. Eu tenho prosperidade. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou próspero. Isso. Lembra do eu sou? Isso. Eu sou próspero. Você está afirmando a sua divindade. Você está entrando em conexão com o seu self. Sabe, com a tua parte mais forte. E mesmo que você hoje se sinta aí um derrotado, você não é um derrotado. Não é. Sabe? Você é o momento da tua existência. Muda esse foco, sabe? Coloca foco no que você quer, não no que você não quer. Exatamente. Sabe? Coloque foco no que você quer, na sua prosperidade, na sua abundância, na sua vida sentimental completa, né? Eu vou dar um exemplo do que a Cris está falando. Vou colocar aqui numa forma bem generalizada no Brasil, a dificuldade do dinheiro. Então todo mundo está preocupado lá com a conta que tem que pagar e tal. Quando você chega num estágio desse, de baixa autoestima, você fica pensando nas contas que você tem que pagar. O que vai acontecer? As contas vão continuar chegando. E o dinheiro não. Mas o dinheiro não. Então você tem que pensar assim, eu sou próspero, eu tenho uma situação financeira muito boa. Então você vai estar olhando e focando algo que você precisa para pagar suas contas. E não olhando para as contas. Uma frase que um amigo meu falou para mim que eu achei muito interessante na época, ele fala assim, foca no trabalho. Foca no que você sabe fazer. Você, internauta, o que você sabe fazer? Foca nisso. Estou falando do lado positivo, tá, gente? Claro. Foca no que você sabe fazer. O resto vem. E vem com força, vem com abundância.
tá? Arrisco a vocês fazerem esse teste na vida de vocês aí, tá? É verdade. E assim, são tantas coisas que a gente pode fazer pra gente neutralizar essas coisas negativas, sabe? Porque a gente sabe que existe um processo aí que esse governo negativo quer que a gente fique preso nisso. Então, assim, é um momento de libertação e vitória na nossa jornada individual nesse mundo das formas. Então, esse é o momento. Você não pode perder esse bonde que está passando, sabe? Uma oportunidade. Muitas coisas vão acontecer, a gente sabe que vai acontecer. Muitas coisas, e a gente vai falar disso de uma forma positiva, porque tudo que vem para melhorar. Tem mais uma mensagem ali, Ronaldo? A Ivana está falando sobre positividade, a Solange está dizendo que realmente é isso mesmo, tem que pensar positivo, né? Nós temos que sermos... De novo, o nosso papel é o seguinte, é uma mensagem. Essa mensagem já foi passada há muitas vezes e milhares de anos. Só que a gente esquece. Então a gente tem que relembrar dessas mensagens. Sem dúvida. Seja positivo, né? Seja abundante, seja próspero. Né? Não fique nessa sintonia da baixa autoestima, da depressão. São estados emocionais. Só que quando você percebe quem você é, da divindade que você é, das capacidades que você tem, nossa, de novo arrisco a dizer, se você pensar no que você é capaz de fazer para você mesmo, para sua família, e para todas as pessoas que te conhecem, você vai ser uma pessoa feliz. Sabe por quê? Porque você vai se sentir útil. Quando a gente se sente útil na vida, preenche todos os nossos vazios. Sem dúvida. E tem uma coisa interessante. Santo Agostinho dizia o seguinte: ame, simplesmente ame e fazes o que quiseres. Por quê? Quando a gente gosta disso, a gente hoje, com essa questão do WhatsApp, eu falei para o Ronaldo, a gente está correndo um grande risco de não ter mais esse contato com as pessoas. E por isso que a gente propôs até esse encontro, a gente bater um papo, sabe, tomar uma guaraná juntos. Vai ser gostoso. A gente senta lá na grama, vamos fazer algumas... Dá uma caminhada, meditação. Vamos fazer umas vivências bem gostosas, sabe? Uma coisa assim, bem gostosa, sabe? E mais pra gente estar juntos, que todo mundo vai ficar legal, né, mano? Até o seguinte, para facilitar vocês, entre no crontv.com, você tem uma página de contato, lá existem lá, por exemplo, queremos participar de um evento. Vocês clicam lá, preenche, né? Que vocês têm essa intenção de fazer o evento e a gente vai fazer um convite geral para todo mundo, mas a gente vai saber quem que está aí realmente à disposição, ou que tem essa energia para a gente se encontrar novamente. Lembrando, nós temos um mundo digital que é importante, passar a mensagem, mas nós queremos dar um abraço em vocês. Quando eu falei isso, desculpa, Ronaldo, essa questão do explode por conta do WhatsApp, nós somos seres afetivos, nós precisamos. Lembra? Do contato físico. Uma unidade que eu falo sempre, a gente precisa do contato físico. A gente pode ser desplugado assim. Então, assim, volte para seus amigos, volte a conversar com eles, porque o WhatsApp não traz essa energia. Exatamente. Né? É tudo muito mecânico, nós precisamos. É frio, né? É muito frio. Falta o calor humano. O WhatsApp, ele aproxima quem está longe e afasta quem está perto, gente. Então, assim, vamos olhar para isso, né? Eu faço questão de almoçar de domingo com meu amigo Ronaldo e a gente bater esse papo com vocês, porque é importante, nós temos um trabalho de consciência e pela consciência nós temos que estar sempre juntos. Isso aí. Na questão de irmandade, irmanar, né? Irmanar já está falando. Humanidade, irmanar, unidade. Né? Lá na Matrix nós tínhamos quem? O Neo. Neo em inglês é one. Quer dizer, somos um. É isso. Né? Somos um. Então, nessa questão, gente, vamos prestar atenção. A gente falou sobre como limpar as energias negativas. E a gente vai só fazer um ajuste aqui. Vamos sermos positivos. Vamos lançar a energia positiva para o mundo, começando por nós mesmos. Olhe-se no espelho e diga: eu confio em você. Eu amo você que está aí no espelho, que é nós mesmos. Porque se a gente não se amar, não sermos positivos como nós, como é que a gente vai ajudar as outras pessoas? A situação lá do avião, né? A máscara primeiro em você, para você poder ajudar as outras pessoas. Nós temos que estar em pé para ajudar as pessoas. Verdade. Nós temos que estar em pé para sermos úteis. Sem dúvida. Úteis, né? E a única coisa que pode fazer ajoelhar são seus próprios joelhos. Então lembra aí que nós somos uma luz imensa que temos aqui, nós temos uma luz imensa no nosso peito, capaz de expulsar de nós tudo que nos impeça de crescer. Solte, deixe ir. Solte, deixe ir. Não segure essa energia. Não segure. Solte, deixe ir embora tudo aquilo que atrapalha seu crescimento moral, emocional, espiritual. Às vezes a gente prende pessoas, prende coisas, deixa embora. Não é para você, você está vendo que não é para você, deixa aí. Coisas novas virão. E as pessoas às vezes ficam tristes, né? Tem que deixar aí. Olha, imagina o teu sistema imunológico nesse momento, seu sistema imunológico, respiratório, cardíaco, sendo limpado por essa força, por essa energia do bem. Imagine isso. E, sabe, respire fundo, absorva esse ar, solte esse ar.
e diga, eu estou deixando ir tudo que não presta em mim, toda coisa, força negativa, porque a gente fica muito contaminado, eu estou falando isso porque fica muito contaminado. Isso interfere na parte biológica, tá? lógico. O teu emocional, essas coisas que nós carregamos, que a gente chama de lixo, né? O lixo emocional, que a gente carrega isso, a gente tem essa característica. Isso vai, em determinado ponto da sua vida, vai te dar problemas na parte aqui, ó, de baixo do nosso corpo humano, né? Aparelho digestivo e tudo mais. Então a gente guarda muitas coisas negativas emocionais e faz com que a gente adoeça. Demais. E ninguém quer ficar doente, não é verdade? Claro, saúde é tudo, né, gente? Saúde é tudo, né? Bem, eu tenho aqui mais uma pergunta pra gente poder encerrar aqui, né, Ronaldo? Vamos lá. O que acontece é o seguinte, a gente vai falar aqui bem rapidamente 3 passos que você vai fazer para limpar essa energia negativa, tá? O primeiro passo a gente vai ler aqui para vocês. Aproprie-se. Quando você pensa que tudo é culpa de alguém, você vai sofrer muito. Quando você percebe que tudo nasce apenas de si mesmo, você vai aprender a paz e a alegria. Quem diz isso foi a Dalai Lama. É verdade. Aproprie-se de você mesmo. O eu sou. O eu sou. Assuma quem você é para você. Aí é a grande força, né? E depois, cancele aí seus pensamentos negativos e substitua-os por pensamentos positivos. Chegou um pensamento negativo, muda o dial. Corta, sabe? Substitua. Isso aí requer prática, dedicação, né? E tomar uma decisão de ver o mundo através dos olhos de que o que pode dar certo em vez do que pode dar errado. Você pode optar em ver de outra forma. Você vai ter que pregar a si mesmo, né? Quando você estiver agindo ou falando a sua negatividade, e imediatamente mudar a sua melodia. Ele falou de melodia, que é interessante porque nós somos aí notas musicais. Exatamente. Então, vamos constituir em nós, em nossa família, uma harmonia ou uma sinfonia, não, né? Mas não com notas dissonantes, né? Com harmonia mesmo, né? Porque as pessoas hoje estão muito dissonantes, né, Ronaldo? Vamos ser maestros de nossa própria orquestra. Isso aí, da nossa própria vida. Temos que orquestrar a nossa vida. Muitas vezes a gente deixa por essa negatividade fazer com que gerencie as coisas que nós queremos nas nossas vidas. Então, seja o maestro da sua vida. Faça a orquestra tocar conforme o seu sentimento mais puro, o pensamento mais elevado. Essa é uma dica importante, gente. Coloque na sua mente o pensamento mais elevado sobre qualquer aspecto que você esteja passando. Vocês vão ver como é que vocês vão se harmonizar, vocês vão se sentir muito mais tranquilos e a negatividade jamais tomará conta da sua vida novamente. É isso aí. Então supere os relacionamentos passados, pense intuitivamente com alma, em vez da realidade, crie uma nova e desejada realidade em sua imaginação para que se manifeste sim no seu mundo exterior. Né, Ronaldo? É por aí, gente. Tudo é dentro para se manifestar externamente. Como que você pode criar uma coisa positiva se você internamente você tá down? Levanta a cabeça, sabe? Levanta a cabeça que você sai disso, sabe? Nós temos o poder de decisão, sabe? Decida a sua vida. Foca no que você sabe fazer, foca no que você é útil para você e para as pessoas. É verdade, seja capitão da sua nave, que é esse corpo físico, e do seu destino. Nosso destino não está escrito, não. Nós escrevemos cada página. A gente pode mudar todo esse roteiro a hora que a gente quiser. O que já foi, não dá, mas daqui para frente dá. Então, cabe a nós mudarmos para melhor. Olha só o que a Daniele de Gouveia nos escreveu. Vocês não têm noção de quanto vocês me ajudam. Daniela, não é nós que ajudamos vocês, ou você. É vocês que nos ajudam a ser melhores. Verdade. Porque eu e a Cris, como já te falei, nós falamos algumas vezes, nós estamos aqui para apoiá-los em mensagens de crescimento. Sem dúvida, então vocês, internautas, nos ajudam a realizar esse trabalho. São vocês que dão energia para nós positiva, para que a gente continuemos a realizar esse trabalho. Porque essa é a nossa missão de vida, né? Sem dúvida. É por conta de vocês que assistem que nós fazemos esse trabalho, porque nós sabemos, nós já passamos por todos esses entraves, a gente passa às vezes também, nós somos humanos, né? E aprendizes, né? Mais ainda, aprendizes da boa vontade. Então, assim, a gente tropeça, mas a gente está levantando cada hora. E a gente sabe que a gente não pode dar força pro negativismo, né? Que isso é uma coisa... Se você der força, daqui a pouco você se enterra, né? Porque você está um morto-vivo. Exatamente. Então, gente, vamos viver a vida em abundância, que é essa nossa sagrada missão aqui na Terra. Ser feliz na Terra é a missão de todo ser humano, gente. Exatamente. E nos enganar o tempo todo, dizendo que a gente tem que ser sofredor, e não é que a gente é pecador. Exatamente. É mentira. Nossa missão é ser feliz na Terra. E olha, acredite, só gente de cabeça boa que entra para o céu aí, entendeu? Positivismo. Então, nós começamos a falar sobre como limpar as energias negativas.
Limpar as energias negativas é mais simples do que vocês imaginam. É você ter a sua mente focada na prosperidade e abundância, naquilo que a vida te proporciona de melhor. Porque a vida é maravilhosa, não é? É verdade, tem outra coisa. Esse foco significa acreditar em você. Porque se você não acredita em você, se você não compra o seu próprio produto, quem é que vai comprar? Né? Ou seja, se você mesmo não botar fé no que você faz, quem vai botar fé em você? Quem vai botar fé em você? Ninguém. É você com você sempre. Tudo que acontece com a gente é 100% responsabilidade nossa. E é sagrado. É sagrado, é isso aí. É uma experiência que nós estamos escolhendo o tempo todo. Então, gente, sabe, comece a se admirar, comece a se gostar, sabe? Por que não escolher a energia positiva, Cris? Claro. Porque a gente tem aí há milhares de anos escolhendo a energia negativa. Olha o poder que a gente tem, hein? Escolher a positiva. É verdade, olha, você vê que foi feito um grupo de oração no mundo inteiro na questão da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, para que não houvesse guerras. E eles firmaram um acordo de paz. De paz. E olha, tem muita gente orando para que não saia mais nenhuma guerra. Nós precisamos de paz. E essa paz, antes de acontecer no mundo, tem que acontecer dentro de nós. Entende, pessoal? Então, positivismo, muito amor no coração para lidar com toda a diversidade, com tudo que está à nossa volta. Porque só assim a gente vai deixar filhos melhores para o nosso planeta. E planeta melhor para nossos filhos. Exatamente, tudo se torna melhor, né, Ronaldo? Perfeito. Então, pessoal, a gente está chegando aqui no final da nossa live, mas é um prazer a gente sempre estar aqui com você. Uma honra. Mas hoje eu estou com uma energia positiva, Cris, e você? Eu busco sempre muito estar... positivo. Eu vejo sempre o melhor, sabe? Nada acontece para não melhorar a vida da gente. Tudo que acontece vem para o nosso crescimento. Mas a gente tem que estar focado no bem. Porque a lei, Ronaldo, falam tanto de amor, falam tantas coisas em tantos livros sagrados, mas esqueceram de dizer uma coisa simples. O bem faz bem, o mal faz mal. É simples assim. Sim. E você escolhe se você quer estar do lado negativo, da força, ou do lado positivo. Eu prefiro positivo. Eu prefiro positivo, fica mais fácil. Mais confortável, né, pessoal? Mais confortável. Mais gostoso, né? É verdade. Nós contamos com você nessa jornada. Entre lá no crontv.com. Faça suas inscrições. Faça suas inscrições. Entre no Cron TV também no YouTube. Isso, YouTube. Sabe? Somos uma família cósmica. Estamos aqui, o Brasil, eu disse para vocês, tem um papel fundamental. E eu tenho certeza que você aí vai ajudar a gente a alavancar esse trabalho. Compartilhe as nossas lives, por gentileza. Distribua o melhor para vocês, de coração, eu, Ronaldo, para que isso seja levado para o maior número de pessoas. Compartilhem, pessoal. Sabe, compartilhe aí. Ó, beijo no coração de vocês. Quarta-feira estarei com Enigmas. Semana novas lives com o Ronaldo e novas pessoas. Novas também. Pessoas. Isso aí. Queria só dar um recadinho que eu esqueci. Nós estamos em um projeto social chamado Maturidade Solidária. Tá? Legal. Porque lembra que a gente tem que pensar positivo? Nós temos muitas pessoas profissionais, por exemplo, da melhor idade, a partir dos seus 45 anos, que estão tendo dificuldade de conseguir trabalho e emprego. É verdade. Então nós pensamos numa maneira de ajudá-los. Então, Maturidade Solidária, pesquisem no Facebook, tá? O site desse projeto é maturos.com.br. É uma maneira que nós criamos de ajudar as pessoas. É isso aí. Criem aí as suas projetos sociais. Lá vai ter uma oferta de trabalho legal para todo mundo. Isso aí. Sabe, eu acho que vamos tentar resolver uma questão básica. Vamos trabalhar, pessoal, para modificar tudo que está à nossa volta. É isso aí. Pessoal, um grande beijo, até a próxima live. Vem com a gente nessa jornada. Vem com a gente.